desde que Jennifer Lopez e Ben Affleck tiveram a estreia do filme que fizeram juntos. J.Lo não para de mandar mensagens pro Ben, o que está começando a irritá-lo. Ele não consegue se afastar enquanto ela continuar mandando memes. A equipe de Justin Baldoni se apressa após notícias de que ele perdeu o processo contra Blake Lively. Mas acontece que Justin está apenas trabalhando em uma nova estratégia que ele vai revelar no julgamento. Drew Barrymore falou sobre sua infância difícil e agora ela está falando sobre um susto médico recente que a deixou preocupada com sua vida. Então vamos falar sobre isso. Sim, eu o encontrei naquela época, não deu certo. E não foi um amor não correspondido. Ben e eu sempre nos amamos. Tínhamos trabalho a fazer, ele tinha trabalho a fazer e eu tinha trabalho a fazer, eu acho. E isso... Naquela época você não podia honestamente dizer, estamos terminando, temos trabalho hoje. Te vejo de novo em 10 anos. Não estou dizendo isso. Estou dizendo isso em retrospectiva. Mas agora, olhando para trás, percebo que o que foi naquele momento foi apenas uma decepção amorosa. Tipo, nós por algum motivo simplesmente não conseguimos fazer dar certo. Vamos lá, J.Lo, deixa pra lá. Essa manchete diz que Jennifer ainda está obcecada por Ben Affleck. Amigos dizem que ele está horrorizado e tentando escapar. Este artigo saiu há apenas alguns dias, e Jennifer estaria supostamente se agarrando fortemente à possibilidade de uma reconciliação com seu ex-marido, Ben. Vimos J.Lo e Ben em público por conta do filme. Eles trabalharam em O Beijo da Mulher-Aranha, que não tem nada a ver com o Homem-Aranha. De novo, eu não entendo esse nome. E também dizem que Ben estaria supostamente exasperado com as tentativas de J.Lo de tentar manter contato com ele. Quero dizer, quando se trata do mundo dos podcasts, ela não consegue parar de falar sobre ele. E eu me lembro que os amigos do Ben disseram que ele descreveu o relacionamento Bennifer como um mero detalhe. E eu não acho que um 30 vai acontecer. J.Lo está tentando levar o divórcio numa boa nas entrevistas agora, e está tentando agir como se já tivesse superado totalmente. Mas isso era só uma fachada para esconder a verdade de que ela está arrumando qualquer desculpa para continuar ligada a ele. Ela, abre aspas, está longe de deixá-lo ir. Lembra como vimos os dois na estreia de O Beijo da Mulher-Aranha? Bem, Ben não tinha certeza se iria comparecer àquela estreia ou não. E parece que Ben foi contra o seu bom senso. Agora ele se arrepende. Porque você sabe, para a idade adulta dele, ele tem muitos arrependimentos no dia a dia. Mas e, supostamente J.Lo não parou de ligar ou mandar mensagens desde o encontro. Ben sente que foi puxado de volta para algo de que tentava fugir. Amigos dizem que Ben está chocado com as tentativas de reconciliação de J.Lo. Mesmo mantendo distância, ela segue enviando a ele postagens e comentários de fãs sobre como ainda parecem apaixonados. Estou tão obcecada por Jennifer Lopez e Ben Affleck juntos numa estreia que nem sabia se o vídeo era atual. Parecia que era uma estreia antiga. Adoro viver numa época em que podemos ser evoluídos sobre relacionamentos e entender que alguém pode não ser para você como parceira de vida por uma infinidade de razões, mas talvez eles sejam parceiros de vida, só não estão vivendo juntos todos os dias como um casal casado. E às vezes um contrato estraga tudo. Muitas vezes advogados, acordos e contratos pré-nupciais e tudo o que deveria ser estragam tudo. Como os filhos deles são próximos, eles se conhecem há muito tempo, confiam um no outro e, de muitas maneiras, parece que são parceiros de vida. Só não moram sob o mesmo teto todos os dias. Com todas as imposições sociais, contratos legais e acordos pré-nupciais dizendo o que é o quê, de quem é o que é meu. Dane-se, eles fazem parte da vida um do outro. Ele foi a nossa estreia e sorri mesmo sem saber de nada, acho isso maravilhoso. Em relatos recentes, Tom Cruise disse que se sentiu usado por sua ex-namorada Ana de Armas, porque ela só usou o nome dele. Para crescer na vida e ganhar muitos presentes legais, bom trabalho, Ana. Mas Ben e Ana tiveram um romance durante a Covid e parece que ele está tentando reconquistá-la. Quero dizer, parte do motivo pelo qual eles terminaram foi porque ele não conseguia se comprometer com o casamento com ela. O que é louco porque depois ele se comprometeu com um casamento com Jennifer Lopez. Ben ainda tem sentimentos por Ana e está convencido de que eles têm assuntos inacabados, que ele está determinado a revisitar. Após o fim repentino com Tom, Ben planeja contatá-la para saber como está. Ele basicamente quer sondar o terreno e ver quais são as chances dele para uma reconciliação. Ele adoraria ver se ainda existe algo entre eles, porque ela é alguém que ele não conseguiu esquecer. Mesmo com a J.Lo, ele falava dela aos amigos e dizia como ela era incrível. A química entre eles era incomum, mas o momento não era certo, não sei o motivo. Ben vacilou e não quis se comprometer, por isso a perdeu. Já faz cerca de 5 anos desde que eles estiveram juntos, e Ana já namorou o filho do ditador de Cuba. Ela já namorou Tom Cruise. Não sei se ela quer voltar para o Ben. Ele está solteiro há mais de 1 ano, e não foi bem uma escolha dele. Ele não teve sorte em encontrar alguém e por isso está obcecado por Ana e preso ao passado.
Ele afirma se arrepender de tê-la dado como certa e quer consertar. Este comentário diz: agora o manual do Affleck parece ser reatar com ex-namoradas em vez de seguir em frente. É obviamente um programa que não está funcionando para ele e ele está envelhecendo. Melhor ele se resolver e sossegar. O Ben precisa se resolver antes de tentar ter outro relacionamento? Concordo, se fosse a Ana não iria querer ir atrás. Tipo, sabe, nesse ponto ela seria tipo o terceiro resto da J.Lo, né? Ou seria o segundo resto. Enfim, eu só não acho que o Ben Affleck pareça tão charmoso assim, e ela realmente quer se tornar uma atriz ainda mais séria. Quer dizer, eu não sei qual é o plano dela pra sossegar. Acho que tipo uns 5 anos atrás, quando ela tinha uns 32 anos, ela queria sossegar com o Ben. Acho que ela tem cerca de 37 anos, não sei se está procurando o cara certo. Talvez ela voltasse pro Ben se ele estivesse pronto pra se comprometer. Fontes disseram ao Us Weekly que Ana decidiu terminar o romance com o colega de elenco iniciado no início do ano. As coisas estavam acontecendo rápido demais e ela começou a ficar um pouco desconfortável com a velocidade de tudo, disse uma fonte, observando que os dois ainda tinham uma química inegável. A atriz de balé de 37 anos resolveu desacelerar, mas ainda gosta do Cruz. Segundo a fonte, eles têm uma conexão. Eles vão esperar para ver o futuro. Por ora, Tom e Ana terminaram, ela só precisava recuar. Então, mais cedo, estávamos falando sobre esse maldito filme, O Beijo da Mulher-Aranha. Dizem que foi um fracasso e precisaram retirá-lo de um festival de cinema. Parece que J.Lo concluiu esse projeto e já se prepara para o próximo grande desafio. É realmente, sabe, legal que ela consiga tantas coisas grandes para fazer e fracassar e simplesmente continuar para a próxima. Agora, supostamente, Jen estava se sentindo tão feliz depois dessa estreia, depois de ser vista com Ben. Ela supostamente mandava fotos e comentários para ele dizendo como pareciam ótimos e apaixonados juntos. Acho que após 2 semanas arrecadando só 16 milhões de dólares nas bilheterias, ela percebeu que não é mais tão requisitada como antes. Durante o relacionamento dela com Ben e Jen, no auge há alguns anos, ela era mais relevante do que hoje. Depois de ver o jeito que Jennifer Lopez e Ben Affleck agiram na estreia de Kiss of the Spider-Woman ontem à noite, eles ainda têm mais um casamento pela frente. E deixa eu explicar melhor. Bela tem feito algumas entrevistas para esse filme e ela realmente disse que Ben e a produtora dele financiaram o projeto, e isso nunca teria acontecido se não fosse por ele. Porque ela disse pra ele que esse era o sonho dela e o papel que ela nasceu pra interpretar. E ele falou, ok, eu vou apoiar financeiramente. Isso foi tipo logo depois que eles se divorciaram. Ela até disse que fazer o filme foi uma forma de escapar de algo muito difícil que estava acontecendo na vida pessoal dela, que era o divórcio do Ben. Mas ele também produziu o filme e financiou, então não podia ter sido tão ruim assim. Durante as filmagens desse belo musical, seu divórcio com Ben foi finalizado. Pronto. Mas quero dizer, seu ex é um dos produtores executivos do filme. Sem o Ben, o filme não existiria. Sempre vou reconhecer isso. As coisas acontecem, é preciso seguir em frente. Engraçado. O filme é sobre escapismo. É sobre como os filmes e a arte nos salvam nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Realizar esse projeto foi um sonho e me ajudou a superar um momento difícil na vida pessoal. Depois disso, eu tirei um tempo de folga e agora estamos de volta. E estou muito animada para que todos vejam esse filme. É um filme lindo sobre o amor. Isso... Parece um homem para ajudar a te salvar. Mudando de assunto, Justin Baldoni está sendo criticado online porque muitos acham que ele perdeu o processo contra Blake Lively. Blake Lively traumatizou tanto esse homem que, embora ele goste de abraçar, e você pode vê-lo abraçando os homens no vídeo, tipo, ele está abraçando todos os homens, né? Isabela vai dar um high five no Justin quando descobrem que os assistentes de produção ganharam o sorteio, né? E ela vai pra, tipo, um high five meio abraço. E você literalmente pode ver o corpo inteiro do Justin se defendendo ao pausar o high five no auge. Ele segura a mão dela no high five e ela tenta abraçar, mas ele diz, hoje não, garota. Não vou brincar comigo mesma, nem deixar me pegarem. Isabela vai para o high five, tenta um abraço, e Justin ignora, tipo, nem ligo. Isabela saiu do set. Envie para Justin a mensagem mais fofa. Agora ela canta outra música porque Blake Lively falou com ela, mas Damien estava muito estressado. É incrível ver como ele está faminto querendo abraçar e amar todos. Mas Blake e seu grupo achavam essa cultura do abraço irritante e desconfortável. Todos estavam desconfortáveis. As pessoas olham e abraçam eles, são elas que iniciam. Então me explica. E eu acho que ele começou a perceber que talvez eles pudessem chegar até Isabella Ferris. Então, deixa eu só continuar, deixa eu só recuar. Para dar um contexto para vocês, saíram alguns artigos dizendo que ele tinha perdido um prazo e foi por isso que ele meio que estava desistindo. Agora, artigos que se corrigiram. Vamos dar uma olhada nesses artigos. Justin não perdeu nenhum prazo no processo dele contra Blake. Fontes afirmam que a equipe dele não pretendia recorrer após o juiz rejeitar o processo contra Blake. Em vez disso, eles estão focando no processo de Blake Lively, que será levado a julgamento em março. O que ele perdeu foi o prazo para recorrer do caso que foi arquivado.
Lembre-se, ele processou ela pedindo muito dinheiro, disse o juiz. Não vamos focar no caso dela. Isso termina com a gente. A autora Colleen Hoover está quebrando o silêncio sobre a batalha judicial entre Justin Baldoni e Blake Lively. E ela diz que está feliz em ficar fora do drama. Colleen disse ao E! News que tudo parece um circo, apesar de envolver pessoas reais com sentimentos. Isso realmente impactou a carreira de alguns dos atores de maneiras enormes. E eu simplesmente acho tudo isso muito triste. O E! News informa que na época da entrevista, Colleen se preparava para depor no caso em poucas semanas. Na entrevista, ela afirma tentar evitar a negatividade e diz: "Tenho minha história, mas não quero chamar atenção para isso. E eu não quero ter que rebaixar outra pessoa para me sentir melhor. Então prefiro simplesmente ignorar e deixar as pessoas pensarem e dizerem o que quiserem." Estou realmente curiosa sobre o que ou quem ela pode estar falando. Colleen também falou na entrevista sobre como a polêmica afetou sua própria família, especialmente sua mãe, cujo relacionamento com seu pai inspirou o livro. Colleen contou que É Assim Que Acaba foi inspirada em sua vida e agora só de lembrar já nos dá transtorno de estresse pós-traumático. Ela diz que se sente péssima porque sua mãe enfrenta ainda mais consequências por causa do filme. Mais dor do que ela passou com o pai, só de ver toda essa feiura. Ela sente que o drama ofuscou o livro dela e que ela nem consegue mais falar sobre isso. E Colleen até diz que está quase envergonhada de dizer que escreveu É Assim Que Acaba. Eu não... Acho que não pega bem o fato de o juiz simplesmente ter arquivado o caso e agora ele acabou completamente. Mas eu não sou especialista em direito. Ele entrou com uma ação contra Ryan em janeiro por extorsão e difamação. Parece que Blake e Ryan estão negando todas as acusações, claro. Bem, parece que finalmente tivemos uma reportagem honesta, e não veio do New York Times, não veio do LA Times, não, na verdade veio da Us Weekly. Eles estão sendo honestos sobre a batalha judicial ilegal de Blake Lively e Justin Baldoni, e como Justin não perdeu no tribunal, nem prazos. A equipe dele sempre afirmou que, após o arquivamento do processo de difamação contra Blake Lively em junho, não pretendia apresentar nova queixa. Como falei no último vídeo, a difamação foi descartada. Não é pela veracidade do que Blake Lively disse, mas pela maneira como acusou. Há um motivo pelo qual ela nunca deu entrevistas públicas à imprensa sobre isso. Ela fez todas as acusações na queixa CRD registrada na Califórnia, garantindo privilégio de litígio. Na Califórnia, as proteções do Me Too deram mais segurança para Blake. Então ela pode fazer qualquer acusação que quiser e elas ainda não foram comprovadas. Ainda não vimos nenhuma evidência. O julgamento só está marcado para março do ano que vem, então ainda temos alguns meses pela frente. O caso de difamação de Baldoni não foi arquivado porque ele estava errado, ela estava certa ou havia provas para apoiar as alegações dela. Foi arquivado apenas porque as alegações dela estavam protegidas por privilégio de litígio. Se você apresentar algo em um processo judicial, pode estar protegido contra difamação, pois isso será resolvido no tribunal. Um salve pra Zack. A gente adora ele aqui no canal. Comente aí embaixo se você está assistindo ao programa dele. Mas eu não entendo porque esses artigos começaram a criticar o Justino logo de cara. Parece que isso é mais uma jogada de relações públicas, possivelmente do lado do Blake, só para soltar esses artigos e fazer parecer que ele tinha perdido. Porque eles perderam esse prazo para recorrer. Essa pessoa escreve: quem pode dizer qual é a fonte ou o quão correto isso é? Acho que ainda está aberto o prazo para apelar. Dito isso, não me surpreenderia se ele não recorresse. Não acredito que venceriam um recurso. E é só mais tempo e recursos sendo investidos em algo que já cumpriu seu propósito. Essa pessoa disse: não acredito que eles pretendiam recorrer do próprio processo. Os novos advogados são para um possível recurso no processo de Blake Lively, se necessário. OneDriver 2281 escreve: para mim, parece que eles decidiram que não faz sentido o que faz sentido. Eles só recorreriam se provassem que Blake agiu com real malícia, que é a questão principal. Se eles não tiverem provas suficientes para sustentar isso ao recorrer, então vão acabar recebendo o mesmo resultado. Acho que o prazo para apelação fica aberto até o juiz tomar uma decisão sobre o 471, o que provavelmente será depois do julgamento. Então, se eles conseguirem provar má-fé real até o final do julgamento, talvez decidam recorrer nessa hora. Mas mesmo que os estúdios Wayfair ganhem, isso não significa que eles conseguirão provar má-fé real. Eles podem ganhar em tudo. Se ela acreditava no que dizia, ainda está protegida. Eu seria cético quanto aos estúdios Wayfair quererem discutir estratégias semanalmente conosco. Acho que as publicações estão usando este fórum como única fonte. Como assim, estúdios Wayfair? As partes simplesmente escolheram não argumentar nem de um lado nem de outro, porque qualquer decisão que o juiz tomar não tem impacto na estratégia delas. Então por que eles deveriam responder? A Us Weekly precisa contratar um novo advogado para fazer comentários jurídicos. Isso é absolutamente insano pra caramba. Eu nem sei o que dizer sobre isso. Blake Lively e suas equipes jurídica e de relações públicas devem saber que más notícias estão chegando pra ela. E a de assessoria de imprensa não vai estar a favor dela em breve, porque isso parece um artigo difamatório. Justin Baldoni não recorreu do arquivamento do processo de Blake Lively. Justin Baldoni aceita perder para Blake na justiça, mas ela ainda não acabou com ele. O jurídico da Thames aprovou isso.
Hoje, o juiz emitiu uma sentença final para todo o caso, interrompendo-o completamente no tribunal de primeira instância. Justin Baldoni e sua equipe puderam alterar a queixa em junho, mas optaram por não fazer isso. Mas eles ainda nem tiveram a oportunidade de recorrer, porque o prazo ainda não começou a contar. Naturalmente, como a juíza emitiu uma sentença final hoje, os prazos para os recursos começariam a contar a partir de hoje. Mas por que Blake Lively entrou com um pedido e solicitou que a juíza tratasse suas moções de honorários e danos como uma regra 59 da lei federal? Isso significa que todos os prazos para recursos precisam ser interrompidos até que essas moções sejam decididas. Mal posso esperar para ver como isso se desenrola até março. Acho que todos devem segurar suas opiniões até lá. Vamos falar sobre Drew Barrymore. Sou grande fã e já contei sua história no meu canal. Ela enfrentou muitos desafios. E recentemente ela passou por um susto e compartilhou em um episódio que teve um susto com câncer, o que me assusta muito. Força para quem enfrenta o câncer ou tem entes queridos nessa situação. Estou enviando boas energias e orações. Amém. Queria comentar isso aqui no programa porque passei recentemente por um susto, mas estou totalmente bem. Mas eu tive uma mamografia ruim e fui levada para aquela sala. Depois fiz uma biópsia de emergência e esperei aqueles 5 dias. Drew Barrymore usou sua plataforma para tentar dessensibilizar o mundo sobre isso. Ela já mostrou a si mesma fazendo uma mamografia antes, que eu acredito que mamografia é quando eles acham que fazem raio-x e coisas assim. Eu sei que vocês vão comentar abaixo. Na verdade, acho que temos um vídeo disso. Me conte tudo. Então, tudo o que você precisa fazer é relaxar, certo? Vou te colocar na máquina. Ok, vou levantar isso um pouquinho. Pronto, só para ajustar a sua altura. Relaxe os braços ao lado do corpo. Ok, acho que isso pode doer. Pode ser? Você pode virar só um pouquinho. Isso, vamos abrir. Nunca fiz mamografia de salto alto. E isso é diferente. Certo, vou colocar vocês aqui no sistema. Drew, obrigada por fazer isso. Isso é incrível. Obrigada. Doutora Suzana. Você pode relaxar a cabeça. Isso, pronto. Como está agora? Tudo bem. Ok, vamos fazer uma exposição. Isso é comum, mas aquela técnica é sua aliada. Ok. Fico ansioso com questões médicas. Preciso de um tempo. Falei sobre desmaio porque quase desmaiei, vocês viram. Acho que comecei a me desligar naquilo. Precisamos ver de novo a gravação do meu rosto. Porque o que foi aquilo? Acho que não estava aqui. Foi uma experiência fora do corpo. São as pessoas mais gentis do mundo. Eu achei que também foi uma experiência muito acolhedora. Você pode... Relaxa, isso, eu estava nisso. O quê? Por uma foto? Ok. Na verdade, tudo bem. Isso é uma coisa normal. É só que, vocês sabem, eu tenho ansiedade médica. Estamos bem. Meu Deus. Quase desmaiei outro dia ao ver um pouco de sangue. Isso nem parece doloroso, mas me dá um pouco de arrepios. Vocês já viram Wayward na Netflix? É sobre crianças que vão para uma escola traumática. Isso me lembra a indústria dos adolescentes problemáticos. Bem, o criador da série foi ao programa da Drew, e vocês talvez se lembrem se assistiram meu vídeo antigo sobre a Drew Barrymore. Ela foi para a reabilitação aos 14 anos e ficou em tratamento por 2 anos. Lembra um pouco o Wayward. Parece que a Drew foi para a reabilitação porque era viciada em drogas e álcool aos 13 anos de idade. Não consigo imaginar uma garota de 13 anos fazendo isso. Ela contou que seu eu mais jovem estava muito sozinha e se sentia péssima. Foi uma época de muita rebeldia. Ela fugia de casa e estava muito brava. Drew conversou com Howard Stern sobre sua infância.